Bem, meus amigos do Atos Podcast, você já ouviu falar no santo Carlo Acutis? Pois é, se você não ouviu falar ainda, é um santo jovem, né, bem jovem, né, um dos mais novos proclamados santos da Igreja Católica. E nós hoje estamos aqui com o Padre Vieira, Fábio Vieira. Padre Fábio, obrigado por sua presença, obrigado por ter aceito o convite. E o Padre Fábio é um dos disseminadores da devoção a este santo jovem Carlo Acutis. Obrigado, Padre, por ter vindo, viu? Muito de nada. É sempre bom poder partilhar esses momentos, né? Falar do Carlo é sempre uma grande riqueza, principalmente porque nos estimula a continuarmos aí fazendo esse caminho de santidade que Deus nos chamou. Chamou a todos. Nem todos respondem. Mas Carlo nos estimula, né, a dar essa resposta dia a dia. Joia. Padre, nós vamos fazer esse episódio aqui regado a um bom café. Café Xerimbão é um parceiro nosso, né, que nos dá aqui esse privilégio de ficar degustando aqui esse café. Xerimbão, Lago Jacareí, Pedro. Exatamente. Existe outra? Existe. Né? Mas bom mesmo é do Lago Jacareí que fornece café para nós aqui. Então você que acompanha aqui o Atos Podcast já sabe. A bom mesmo é a do Lago Jacareí, tá certo? Então você acessa aqui o QR Code e aí você tem o endereço, as informações lá da Xerimbão, Lago Jacareí. Um ambiente muito agradável que você pode levar amigos e familiares, tá bom? Então, e também você pode levar para casa o café, certo, isso, pessoal? Aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, você compra o seu pacotinho aqui, leva para casa direitinho. Pode, ó, daqui tá o grão, né? Você tem que ter um moedor, mas você leva para casa e consome em casa, tá certo? E além disso, tem outras coisas lá. Tem um doce lá bom pra caramba que você leva para casa também. Uma tentação, então, não, Pedro? É, complicado. Ainda bem que a gente vai pouco lá. Um abraço, César. Valeu, meu irmão. E se for lá, fala que foi por causa do Atos. Faz esse merchan aí. Ajuda a gente, tá bom? Padre, então vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho do Padre Fábio Vieira, né? Como foi a sua trajetória, o seu chamado, né? O senhor é cearense, né? Aqui de pertinho de Fortaleza, Ibaretama. E aí, como é que foi, Padre? O senhor nasceu na família católica? Olha, é tão interessante essa partilha vocacional, né? Minha família é católica, mas eu nunca tive, assim, exemplo de catolicidade dentro de casa, né? São os famosos católicos batizados, né? Minha mãe, meu pai, etc. De IBGE. Isso. Na verdade, o grande exemplo de católica que eu sempre tive foi minha avó, né? A mãe da minha mãe, a única, assim, que eu pudesse ver. Que eu pudesse ver assim e sentir, poxa, aquela ali eu vejo, porque com o terço na mão e quando falava de Deus tinha uma forma diferente de expressar. Agora os filhos, minha mãe mesmo, né? Minha mãe fica às vezes até brava quando eu falo a verdade. Assim, mãe, eu vou falar, hein? Eu não tive exemplo nem da minha mãe nem do meu pai para ser padre. Eu falei avó de novo porque eu acho que os nossos seguidores aí já estão percebendo. Eu acho que nos últimos 3 ou 4 episódios todos os nossos convidados mencionaram a avó como referência, exemplo de fé e a pessoa que foi realmente quem impulsionou a seguir a fé católica. Não, Pedro? Foi. Rapaz, a presença da avó aqui tá marcante, viu? Eu acho que Deus quer falar... 2024 é o ano das avós. O ano das avós. Eu acho que Deus quer falar alguma coisa pra gente aqui, por meio das avós. Mas a grande inspiração, o grande exemplo, o modelo, foi um padre chamado Padre José Almeida de Freitas. O Padre Almeida, aqui de Fortaleza mesmo. O Padre Almeida foi pároco no Henrique Jorge e foi ao lado dele que eu entendi esse chamado de Deus, porque eu lembro quando eu era adolescente aqui em Fortaleza, lá na minha comunidade, eu nem participava de igreja nem nada, mas ele era pároco do Henrique Jorge. Aí ia construir uma igreja ali no Bom Sucesso, no fim do Bom Sucesso, com o João 23, foram chamá-lo, compraram um terreno e na época, inclusive, foi doação de um vereador muito católico, que foi vereador muito católico aqui em Fortaleza, o Maurílio Ascencio. Sim. Lá do João 23, e ele comprou esse terreno e doou para a igreja. Aí chamaram o padre para ir lá. E na noite eu estava na catequese, a catequista chamou as crianças, os adolescentes, acenderam um lampião ali no terreno, porque não tinha energia, e chamaram o padre. Aí em torno desse padre estava todo mundo, aí eu fiquei de longe, bem longe assim, meio arisco. De longe o padre me avistou: ei jovem, ei adolescente, ei rapazinho, vem aqui. Saí correndo, né? Como falo, jovem, vazei dali, meu filho, quero conversa com esse padre não. Pois você acredita que na semana seguinte bateram lá na porta da minha casa quem era o padre?
Aí, meu Deus, eu até assustei. O padre veio na minha casa. Eu vim chamar você para o encontro vocacional. Você vai ser padre. Foi incisivo. Você vai ser padre. Mesmo. Foi. Aí eu fiquei com aquilo me incomodando. Fugi. Fiquei um mês para depois aparecer nos encontros vocacionais. Aí depois eu fui no Henrique Jorge. Qual a idade? Eu tinha 15 para 16 anos. Aí eu fui. Pronto. Aí fui laçado para sempre. Esse padre foi, além do padre, foi o meu pai, né? Ele foi o meu pai, assim. Eu não tenho, assim, restrição em dizer que... Não sei... Pecado eu sei que não é, porque a gente tem que dizer a verdade, né? Eu o amo com um sentimento maior do que do meu próprio pai, de sangue biológico, né? Porque ele foi a referência para minha vida naquele momento de adolescente que o meu pai não me deu, né? É tanto que meus pais vieram separar depois, né? Já estão mais de 30 anos separados. Mas ele foi o pai, o amigo, o companheiro e o exemplo de santidade e de sacerdócio. Então, quando eu comecei o encontro vocacional, eu quero ser como Padre Almeida. Ele celebrou muitas vezes a missa meio-dia aqui na catedral, ele celebrava lá. Morreu aqui ele estava no céu aqui, né? Sim. E está com 3 anos que ele morreu. Então o Padre Almeida foi um grande ícone e todos aqueles meninos em torno dele eram mais de 100 coroinhas do grupo. Somos mais de 10 padres. Maravilha, bons frutos. Né? Então ele era um padre vocacional. Né? Eu lembro da última vez que eu vi, ele estava feliz porque de outros grupos já tinham 2 bispos. Olha né? só. Então foi um padre que transbordou no seu amor. Né? Eu acho que a vocação do Padre Almeida não foi estéril. Como o casamento que não tem filhos, a não ser que por alguma questão alguma razão, né? de saúde, etc. Mas o amor, ele transborda. Então, às vezes eu fico pensando, poxa, eu vou fazer 17 anos de padre. Um fruto já deu, né? Já foi um pro seminário, inclusive já foi ordenado padre há meses. Então a gente fica feliz, porque alguém viu o teu exemplo e disse, poxa, você me estimulou. Né? E todo mundo queria ser como o Padre Almeida. E hoje eu acho que eu sou do grupo dos padres que mais, assim, tem hora que eu me vejo algumas expressões minhas, eu vejo, peraí, isso aqui não é meu, isso aqui é do Padre Almeida. Né? Ele era salesiano? Ele foi salesiano e depois tornou-se diocesano. Eu fui salesiano, depois tornei-me diocesano. Né? Então os nossos caminhos são um pouco parecidos. Lá na minha paróquia eu falo que sou padre construtor. Ele construiu todas as igrejas do Henrique Jorge, né? Tudo graças ao Padre Almeida. Então tem muita coisa que foi muito forte a presença dele, né? Na minha vida, como pai, como amigo. E a minha vocação se deu assim, né? Por ver o exemplo dele. Mas ele foi contundente, você vai ser padre. E eu nunca tinha pensado em ser padre na minha vida, eu queria ser qualquer outra coisa, menos padre. E eu só estava distante ali, né? Foi completamente. Até a risco e tal, ou seja... Fui porque a catequista chamou, senão não teria ido. Ele não viu no senhor, assim, aquele estereótipo do menino quietinho ali, aquele estereótipo não. que muitas vezes as pessoas idealizam em quem vai ser padre, né? Olha, ele é muito assim, é muito assado. E o senhor fez foi... Correr. E ele mesmo. foi bater lá. Foi. Não, pois esse daí... E viu além, né? Viu. Porque às vezes a gente cria essas ideias caricatas, né? De santidade, né? Que o santo tem aquele... Eu costumo sempre dizer, né? As pessoas têm uma ideia de que santo é aquela pessoa que tem uma voz no reto tom, que fala mansinho, sempre com o texto na mão. Fala, você não sabe o demônio que está dentro dela? Se fosse assim, Padre Pio não seria santo nunca, porque pensa no homem bruto. Não é. E tantos outros santos austeros e de temperamentos realmente que se você visse, meu Deus. Então assim, a santidade não está no temperamento. Não está no estereótipo, né? Eu sempre lembro do irmão Manuel, né? O irmão Manuel falando sobre isso. Ah, padre, ela é tão santa, ela só anda assim. Não, como é que você sabe? Pode ser um problema de coluna. Então ela vive. Exatamente. Então, às vezes a gente cria essas coisas, né, padre? E foi tudo muito interessante, porque a minha mãe foi... Aí a minha mãe se posicionou contra, né? O senhor ser Sim, padre? Minha mãe no início atrapalhou muito, né? Foi? Não queria de jeito nenhum, né? E eu bati de frente com ela, tudo, decidi, arrumei minhas coisas e fui morar com o Padre Almeida. Com 16 anos saí de casa e fui morar lá no Henrique Jorge. Mas era muito novo, né? Era. 16 anos. Mas aquela coisa, meu filho, o filho mais velho, você já ouviu falar na síndrome do filho mais velho? Sim. Nós sofremos muitas coisas por sermos o mais velho. Porque, primeiro, por ser o primeiro, vai ser sempre o cobaia dos pais. A primeira experiência. Então, eles depositam tanto as suas seguranças e as suas inseguranças. Dos mais velhos é mais cobrado. O meu irmão mais novo já fez coisas que eu em 50 anos jamais imaginaria ter feito. Né? Porque já vai largando.
já sabe como é, já vem o segundo, o terceiro não tá nem aí, mas o primeiro não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, é mais exigido, sabe? Assim, lógico, eu entendo, não reclamo disso, que graças a Deus, né, eu também sou de uma época em que o ser adolescente ainda existia mais humanidade, não tanto virtualidade, né? Década de 80. Quem viveu a década de 80 sabe o que foi. Eu sou de 80, exatamente. Pois 80 cravado. Eu sou 70 ou 80? Eu fiz 50 anos agora. Sim, né? nem parece. 1973 eu sou. 73. Mas o auge da adolescência. Os padres vêm aqui, macho. Os bichos é tudo de na água benta, mano. Olha pra gente que é leigo, mano. Cansado, mano. A lataria já tá cansada, mano. Os produtos tudo ali, abençoados. Tu é doido, a água da melhor qualidade, mano. Mas hoje não, hoje é diferente, né? Minha mãe não é aquela católica, mas hoje, assim, nada. Ela vê o bem que foi. Se eu não tivesse. Eu acho que o Padre Almeida viu isso. Esse menino aí vai bater de frente com todo mundo quando decidir. E foi. Tive que bater de frente com a minha mãe mesmo. Mas no final ela deu a benção? Quando o senhor foi se ordenar, ela... Esteve sempre presente em tudo. Ali, né? Mas mesmo no seminário tinha aquela coisa. Aí eu só senti quando realmente ela aprovou. Porque quando eu estava no seminário aconteceu a separação, né? Sim. E ela foi viver sozinha, foi morar com o irmão. Os outros meus 3 irmãos, ninguém quis ficar com o pai. E... aí foi quando eu vi, nossa, de repente eu vou ter que sair do seminário para ajudar, porque minha mãe saiu com a mão na frente e outra atrás, como fala. Aí eu falei, mãe, então qualquer coisa, ela, não, pode seguir seu caminho. Né? Aí eu entendi. Ela, não, essa decisão é minha, esse pedaço é meu, você não tem que... Né? Então achei muito maduro da parte dela, né? Então eu vou seguir o meu caminho, você segue o seu. Padre, mas como é importante o cristão católico ter um sacerdote como referência, né? Uhum. Seja porque é diretor espiritual, seu pároco, né? Não só para despertar a vocação para ser sacerdote, né? Mas para o próprio leigo matrimoniado é importante essa presença. Antigamente tinha muitos padres que iam nas residências, né? Amigo da família, aquela coisa. A gente sabe que hoje o mundo moderno, assim, às vezes acaba afastando um pouco, né? Assim, devido à quantidade de fiéis que o padre tem que atender, né? Mas a gente sabe também que o padre, às vezes, ele se sente solitário se ele não vive em comunidade, né? A demanda é grande hoje por atendimento, né? E infelizmente tem um tal de chamado relativismo que entrou no mundo e na igreja e na vida dos sacerdotes também, que muitas vezes o leva a um comodismo, né? Hoje, meu filho, nós vivemos uma realidade de igreja que, sei lá, não sei o que Deus está querendo com tudo que está acontecendo hoje, tá? Mas tanto o relativismo como certas tendências que entraram na igreja acabaram contaminando também os seminários, né? Então você vê a formação dos seminaristas de 2000 para cá, do ano 2000 para cá, de 20 anos para cá, completamente diferente. Eu fui religioso, salesiano, era um tipo de formação, né? E mesmo nos seminários diocesanos. Então hoje a configuração da formação está completamente diferente, né? E esvaziada de muitas coisas. Infelizmente, assim como as escolas católicas hoje são mais caóticas que católicas. Mas por outro lado a gente vê um renascimento, né? De famílias que tentam fundar escolas baseadas na educação cristã católica, aquela raiz, né? Aqui em Fortaleza mesmo a gente já vê surgir aí esse movimento, né? Tudo tem um efeito colateral. Colateral, né? Exatamente. Surge, né? Exato. Né? Mas assim, de onde deveria vir não está vindo. Né? Porque assim, hoje, a gente que trabalha com juventude, quantos jovens estão convertendo os pais? Né? Quantos jovens estão catequizando os pais e levando os pais para a igreja? Deveria ser o inverso. Ou seja, a igreja doméstica morreu faz tempo, né? Porque hoje o grande projeto de morte instaurado no mundo, a gente não pode fugir disso, é para destruir a família. Família, que é a base de tudo, destruindo né? a família, acabou tudo, acabou a vocação, acaba tudo. A gente pode até estender, o senhor falou dos seminários, mas eu acho que seria a família e os seminários, né? Exato. A formação de bons então, padres, veja bem, nunca se ouvia falar num padre que se suicidava. Não porque é padre, mas porque a maturidade de berço, a maturidade vem do berço da família, né? O sustento, o alicerce, não que seja perfeito, mas quando eu tenho um alicerce mais sólido, é mais difícil que eu caia. Sim. Não é? E as pessoas às vezes não entendem que o padre sai de uma família. Então o erro que ele comete, a queda que ele tem, não é porque ele é padre. Vai lá na base,
né? Ele tornou-se padre, mas ele recebeu toda uma carga ali. Traz né? dentro de si, trauma. Na minha diocese mesmo, teve um padre com 3 anos de sacerdócio, né? Fez 4 anos agora, suicidou. Né? A gente já via, já sentia que tinha sinais. Né? Tinha sinais que hoje a formação não consegue captar. Né? Porque hoje se camufla, se finge, né? por alguns momentos, mas chega um momento na vida que tudo aquilo que lá atrás ficou como lacuna, a conta chega. Um dia a conta chega. Né? As carências não sanadas, vai chegar um momento, vai bater na tua porta, na tua idade. E aí, como que você ressignifica isso? Então, para muitos, não conseguem conviver com a dor ou ressignificá-la, então é melhor morrer. Né? Então, 33 anos se matou ali na casa do bispo. Então, assim, você não... Aí como fica a cabeça dos fiéis? Que às vezes tem alguns que até exageram vendo o padre um semideus, né? No sentido de que vou buscar uma força, um apoio, aí o padre morreu, se matou. Né? Então, é a humanidade fragilizada que está, né? E a formação hoje, infelizmente, muitas vezes não dá esse suporte para tratar essas nuances aí que a gente percebe psicológicas de desequilíbrios emocionais, etc., que já vem lá da família. Agora, padre, uma coisa que a gente sempre discute aqui, né? E eu queria perguntar para o senhor. Para o senhor, a concentração mundial, como a gente teria que superar essa crise? Qual seria o melhor caminho? Seria o caminho da intelectualidade ou o caminho pastoral, né? Porque tem os dois caminhos, né? A gente precisa de bons teólogos, bons intelectuais para que nos deem respostas e direcionamentos para os conflitos atuais que a gente vive. E do outro lado, a gente também precisa de bons pastores que ajudem a gente a caminhar nesse caminho no mundo que a gente vive hoje, né? Mas por onde começar, né? Por onde o Padre Vieira começaria a resolver ali? Eu começaria primeiramente procurando fazer um diagnóstico das coisas, porque receita não existe. Enquanto a gente está vivendo a situação, não tem como você ter... É como a pandemia, nós só vamos entendê-la daqui a alguns anos ainda, o que realmente foi. À medida que eu me distancio. Enquanto eu estou vivendo, estou vivendo. Estou envolvido. Então, vai surgindo ali as respostas, vão ali surgindo situações que vão me dando condições de superar e etc, etc. O que nós temos que ter sempre é a busca do equilíbrio. Nem o racionalismo, nem o sentimentalismo, nem o exagero nisso, nem o exagero naquilo. Tá? E eu acredito que o que falta muito hoje para que possamos chegar a esse equilíbrio, existe uma crise de fé. Hoje se vive muito no imanente. O transcendente está cada vez mais distante de nós. Tanto é que, veja bem, a morte foi privatizada. Né? Hoje as pessoas têm medo de morrer. Um cristão que tem medo de morrer não entendeu o céu, não entendeu nada, não entendeu absolutamente nada. Né? Aí a gente precisa voltar muito às origens. Nós estamos nos distanciando cada vez mais. Então, assim, uma receita não existe, porque estamos vivenciando. Mas a busca do equilíbrio ela é possível. Eu tenho que sempre estar ali, atento aos sinais. E hoje, como a gente vive num mundo onde é tudo em fração de segundos, é na velocidade da luz, no instantâneo, então fica mais difícil digerir, fazer a digestão completa para ter uma resposta. Então já vem uma outra coisa, Então a gente sofre hoje a síndrome do pensamento acelerado. Está todo mundo assim. Então é preciso ver as coisas da periferia. Eu só entendo o centro quando eu vou para a periferia. Eu consigo ter um diagnóstico melhor. Mas enquanto eu estou envolvido e se deixo levar, eu acabo sucumbindo junto. É preciso se distanciar, ver, silenciar. Ninguém reza mais hoje. Ninguém reza mais. Essa é a grande questão. Ninguém faz mais silêncio. Nós vivemos no mundo do barulho. Uma vez eu estava viajando de ônibus de Campo Grande a Corumbá, vi um jovem com fone de ouvido. A música era tão... Era 7 horas daquele jeito. Assim, meu Deus, o que passa na cabeça desse menino? 7 horas com um barulho daquele, né? Então, assim, as pessoas não silenciam mais, nem para ouvi-las. Nós temos medo de nós mesmos, né? Do que o nosso pensamento, do que está no nosso inconsciente. E eu diria que é justamente a solução está aí. Você tem que esgotar o que está dentro de você, tem que pensar, você tem que entender, você tem que dar vazão. Porque se você reprime, se você foge, isso vem com a força maior. Então, assim, receita eu não posso te dizer o que nós temos. Nós estamos vivendo as situações. Tanto os desafios pastorais que no mundo que hoje a igreja nos apresenta, né? Tem muita coisa ainda que a gente não sabe por onde vai começar esse negócio, ou onde vai dar tudo isso. Está tudo muito ambíguo, tem muita coisa ambígua, né? Isso
de cima para baixo, se me permitem dizer, em tudo, né? Se você vê, por exemplo, hoje o momento que a gente vive, onde você precisa interpretar a lei, eu nunca vi isso. A lei é objetiva. Acho que é por isso que perseguem tanto a igreja, porque a lei da igreja são os mandamentos. Acabou. Não matar é não matar, acabou a conversa. Não dá para relativizar isso. E hoje a gente vive uma estrutura no mundo jurídico, por exemplo, onde a lei precisa ser segundo o entendimento do juiz tal. Caramba. Mas a lei não deveria ser objetiva? Não deveria deixar margem para outras interpretações? Não. É segundo o entendimento ou o favorecimento de um e de outro. E assim está também a vida das pessoas. O objetivo se tornou subjetivo. E no subjetivo a gente não chega muitas vezes em lugar nenhum. Por quê? Porque o subjetivo é singular, é próprio de um e de outro, né? O objetivo não, a gente precisa de mais objetividade, mais clareza. Tanto também no processo pedagógico de criação de formação dos filhos. Vocês sabem muito bem, né? Fui professor há muitos anos, sou formado em pedagogia também, atuei na área da educação. Então, o pai e a mãe que não fecham juntos, na hora de dizer um sim ou não para um filho, é complicado. Por quê? Porque eles vão usar isso. Eu já vi muitas vezes o pai dizer, se a sua mãe deixar, eu deixo. Não, não é se a sua mãe deixar, eu deixo. Ou nós vamos deixar, ou nós não vamos deixar. Isso. Tá? Fecha a questão antes. Exato. E apresenta uma solução apenas Perfeito. para os filhos. E se doer no filho, ótimo. A dor é libertadora. Isso. A gente tem que aprender a lidar com a dor. Não foi feito para ser dito. E os filhos precisam entender que eles têm ali um pai e uma mãe que estão unidos naquela mesma decisão. Né? Exato. Porque senão ele vai jogar entender com que um são outro, autoridade, né? Exato. E o amor é assim. O amor é exigente. O amor leva a limites. O amor nos impõe limites. Aí, no meio disso tudo, o senhor enxerga que as pessoas hoje têm dificuldade em aceitar as autoridades constituídas, seja o pai e a mãe dentro de casa, como a palavra da igreja, a doutrina da igreja. Tudo. Essa dificuldade... Por conta desse relativismo. Exatamente. Isso está no ar que a gente respira hoje, né? As referências que antes nós tínhamos de autoridade que é necessária. Voltando à questão das leis. As leis existem para quê, gente? Para nos dar limites. E as leis, elas são fundadas na questão moral, né? Porque imagine se o ser humano fosse dar vazão a tudo o que tem dentro dele. Então a lei é para dizer, olha, você tem que caminhar assim. Tá? Então ela é necessária, né? O limite ético ali, né? Exato, com a ética. Os mandamentos servem para isso. Mas hoje, diante dessa ambiguidade, o ser pai e o ser mãe também está relativizado. Basta ver quando alguns pais querem, algumas mães competem com as filhas, né? Eu quero ser amigo dos meus filhos. Não, você não tem que ser amigo dos seus filhos, coisa nenhuma, né? A amizade, ela é um nível de amor, né? Que nós chamamos, é o philos, é necessário, mas o pai é mais que amigo. No ser pai, no ser mãe, já contempla isso. Então ele não pode se reduzir simplesmente a dizer, eu sou amigo do meu filho. Os amigos do seu filho são outros, né? E às vezes isso significa ser chato, né? Então a questão da autoridade também ela é relativa. Tanto é que se chegar um que sabe manipular, se torna uma autoridade muito mais incisiva na vida do adolescente e do jovem do que o próprio pai e a própria mãe. Verdade. Né? Então a autoridade está relativizada. E os pais são culpados disso, porque tem medo de dizer sim e dizer não. E também o cristão precisa entender que a igreja não é um ambiente democrático, né? Onde todo mundo tem voz, todo mundo tem tudo. Não, a gente responde a uma autoridade suprema, que é o Santo Padre, e aí a gente vai descendo a hierarquia até chegar ao quem ali? A nossa paróquia, a nossa diocese. Tá, é que esse conceito também está sendo sucateado. Exatamente. Né? Então se vive uma anarquia. Exatamente. Você quer chegar a uma anarquia, onde tudo pode, onde tudo manda, o importante é ser feliz, um conceito de felicidade completamente vazia. Tanto que a igreja doméstica, né, o ambiente familiar, ele não deve se parecer com a democracia. Ele deve se parecer muito mais com a monarquia do que com a democracia, né? Para a família dar certo, ela tem que ser um ambiente quase que monárquico ali. Tem que haver o rei, onde aquele rei é a autoridade suprema, que é o pai. Tem que haver a rainha, onde ela bebe de várias nuances ali que o rei permite e tudo, que é a submissão também, né? Da mulher também mora ali dentro. E tem que ela também é uma autoridade suprema. E tem ali os aspirantes a nobres, né? Que é os filhos, né? Que são os aspirantes ali, né? Pode ser que vocês consigam ser nobres. E o papel do rei e da rainha é torná-los nobres. Torná-los grandes homens, grandes mulheres, que respondam ao anseio da sociedade, né? Então, acho que isso, as pessoas querem muito o ambiente democrático. Não, mas não precisa, entendeu? Tem que ser um ambiente um pouco mais incisivo. A questão é, que sociedade queremos? Exato. A questão é que isso não está claro mais hoje. Entendeu? Não está mais claro. Porque os valores cristãos estão sendo sucateados pelos próprios cristãos. Quando eles acolhem
certas tendências. Eles estão dizendo não àquilo que eles mesmos acreditam. Isso é muito triste, né? E está dentro da igreja. Está dentro da igreja. Hoje a gente costuma dizer que é muito difícil ser católico dentro da igreja. Para um padre falar isso, meu filho, é que a coisa está feia. Né? Está sendo difícil ser católico dentro da própria igreja. Por quê? Porque as tendências ocuparam o espaço daquilo que é o objetivo. Ou seja, da lei, dos mandamentos. Então os mandamentos estão relativizados porque é segundo o meu entendimento também. Né? Então eu quero fazer uma pastoral do gosto. Deus é que é manipulado por muitos. Deus tem que estar a meu serviço, não eu ao serviço de Deus. Né? Então assim, eu entendo Deus conforme a minha tendência, conforme o meu gosto, conforme a minha carência, conforme a minha dor, conforme o meu... Não é assim. Deus não muda. Deus não muda. É muito claro a manifestação de Deus e o que Deus quer da humanidade, o que Deus quer do ser humano. Mas nós vivemos esse momento muito triste e não sei onde que vai dar ainda não, isso aí. É isso aí, nos deixa a esperança, né? Ainda bem que tem a esperança. É o que faz o cristão sempre acordar um novo dia, né? A igreja sempre passou por momentos difíceis. Sim, né? Lógico. Lógico, cada época com seu desafio próprio. E nós estamos vivendo esse momento de tempestade. Tem uma frase que eu gosto muito, o pessoal vai conversar sobre igreja, né? Aí eu falo, gente, a igreja muitas vezes não é um ambiente que quanto mais você entra, mais cheiroso fica, não. Às vezes piora um bocado, até você saber o que está acontecendo ali. Aí tem uma frase que eu gosto muito, que é um bispo ele falava, né? Meu filho, é impossível destruir a igreja. Nós bispos já tentamos muito. Então, sim, quem pode destruir você é quem te conhece. É lógico. Não é quem está longe de você. De por isso, se alguém que não te conhece falar mal de você, nem liga. Agora, se é um teu amigo que está do teu lado, que conhece você e sabe... sem dúvida. Ele sabe onde pegar, né? Aí você corre risco. Padre, assim, é muito bom a forma como o senhor expõe questões, assim, até delicadas mesmo, né? De dentro da igreja. Mas o senhor fala com muita serenidade e com o sentimento de quem ama, né? Quem ama a igreja. E faz esse diagnóstico, né? E às vezes a gente fica até evitando, às vezes, falar algumas coisas. Mas é necessário a gente conversar né, sobre esses pontos. Sim. Né, e dar uma contribuição para que o povo de Deus cresça, né? E a própria igreja eu não vou cresça. Abandonar o barco. Claro. Eu faço parte dele. Exato. Agora eu não posso fechar os olhos porque está acontecendo. Exatamente. Padre, mas a gente queria só agradecer o nosso grande parceiro, Rodrigo Costa, que é o CEO aqui da imobiliária Moto da Costa, onde o estúdio do Atos Podcast está instalado. Então vai aparecer aqui o QR Code, o link está na descrição. Se você quiser vender, alugar ou comprar o seu imóvel e ainda fazer um investimento imobiliário, né, um grande investimento, você procura aqui a Moto da Costa e você será muito bem assessorado. O Rodrigo Costa é um dos mais festejados advogados do direito imobiliário aqui na cidade de Fortaleza. Então, clica aqui, segue a Moto da Costa e tire todas as suas dúvidas, tá bom? E Pedro, vamos lembrar aqui quem está seguindo a gente, quem está assistindo da nossa viagem, né, cara? Exatamente. O Atos Podcast, em parceria com a Rafas College, está preparando aí uma super experiência em Portugal e Espanha. Acompanhe aí a chamada dessa viagem. Olá! Que tal viver uma experiência inédita, diferente de tudo que você já viu? O Atos Podcast, em parceria com a Rafas College, quer te convidar para irmos juntos para a Europa. Fátima, em Portugal, e Santiago de Compostela, na Espanha, com mentoria espiritual com o Padre Dom Gabriel e mentoria de negócios com Marcelo Paes, do Fortaleza Esporte Clube. Então não perde tempo. Acesse aqui o QR Code, clica no link na descrição para obter os detalhes, não perde tempo e vem com a gente viver essa experiência maravilhosa. Então, como vocês puderam ver, né, a gente vai ter duas mentorias, né? Uma mentoria espiritual com o sacerdote católico que vai conosco e a mentoria de negócios com Marcelo Paes, CEO da SAF do Fortaleza Esporte Clube. Então corre, né, porque as vagas já estão acabando. Clica no link aqui que a gente vai deixar na descrição para você obter as informações e vem com a gente viver essa super experiência, tá bom? Padre, vamos voltar um pouquinho aqui na sua história, né? Então, o senhor cursou a filosofia com os salesianos, aqui mesmo em Fortaleza? Não, tudo em São Paulo. Tudo em São Paulo. Lá no seminário dos salesianos. Isso, província de São Paulo. Entendi. E aí a decisão de sair dos salesianos? Vamos lá. O senhor pode compartilhar alguma coisa com a gente? Posso. O motivo da decisão? Comecei tudo com o Padre Almeida aqui e ele sempre nos encaminhou. Olha, vocês decidem o que vocês querem ser.
querem ser diocesanos? Não, eu quero ser como o senhor foi salesiano. Eu cresci ouvindo Dom Bosco, Domingos Sávio, naquele ambiente, assim, eu quero conhecer esse homem mais a fundo, esse Dom Bosco, que muito me inspira. Santo grande, né? Grande santo. E aí eu decidi, minha família já estava mudando toda para São Paulo, aí, então sem problema, você vai para os salesianos, para província de São Paulo. E lá eu fui acolhido, e morei ali em Lorena, do lado de Cachoeira Paulista, onde a gente fez a filosofia. Região boa, viu? Então o senhor conheceu Padre Jonas? Sim, muito. Ainda estava começando a Canção Nova, na casinha pequena lá em Cachoeira. Porque ele era salesiano. Né? Era salesiano. Né? Padre Jonas era salesiano. A família salesiana é muito grande, porque muitos padres que deixaram... Muitos ramos, né? Eu costumo dizer, quando eu encontro os meus irmãos salesianos, que eu estou sempre em contato com eles lá em São Paulo mesmo, eu sou mais salesiano fora do que dentro. Né? Tem um padre Silvinho que é pároco lá em São Paulo e diz, puxa vida, nós perdemos, você não quer voltar assim não? Eu sou mais salesiano que você, que está amarrado aí à congregação, que não deixa de ser salesiano. O Padre Jonas era um exemplo, fundou uma comunidade, um carisma próprio, mas ele sempre pregava falando de Dom Bosco. Como o próprio Padre Almeida, né? Você bebe da fonte, mas você sente que você pode contribuir a mais. Né? E a congregação ela vai dizer para você, não, você tem que caminhar do nosso jeito, é assim que você tem que ser, nós vamos te encaminhar para isso, mas eu não quero ser isso. Né? Eu sinto que eu posso... então tchau, então vocês ficam que eu estou saindo. Né? Mas o carisma está ali, né? Você leva, é o teu berço. Sim. Aí eu saí do seminário, da congregação, por sentir isso, eu sabia que eu ia ser padre, mas aí eu fui para casa. Aí eu fiz pedagogia, fui morar em São Carlos, no interior de São Paulo. Então, só para todo mundo entender, nesse momento o senhor interrompeu a formação de sacerdote. Isso, fui para cá. Fiquei 6 anos fora do seminário. 6 anos? 6 anos. Guardou ali a filosofia? Guardei. Não, aí logo quando eu era noviço, lá em São Carlos, eu tinha um contato muito grande com as irmãs sacramentinas. E quando elas souberam que eu saí, imediatamente elas me contrataram para trabalhar no colégio. Né? Aí eu trabalhei no colégio, trabalhei na Faber-Castell ao mesmo tempo, lá em São Carlos, e cursando pedagogia, né? E envolvido na igreja com as irmãs, né? Deixei os padres para ficar com as freiras, né? Então Teve as duas experiências. Foi muito bacana, as irmãs sacramentinas que me acolheram. Aí depois de 3 anos lá em São Carlos, aí eu voltei para Sorocaba e fui trabalhar com as irmãs Filhas de São José. Aí também em colégios. Aí, mas o chamado ali eu sabia que eu ia ser padre. Não sabia onde nem como, mas eu sabia que ia ser padre. O senhor viveu esse tempo sabático. Eu diria que esses 6 anos eu fui mais seminarista do que quando estava dentro. Sim. Eu vivi muito mais como religioso fora. Que coisa, poderia ter feito tantas coisas nesses 6 anos. Meu Deus. Até dentro de casa, o meu irmão brigava, não me suportava, porque era uma disciplina que eu colocava de regime de seminário. Eu saí do seminário, o seminário ficou dentro de mim. Eu queria que todo mundo vivesse aquele regime ali. Meu filho, foi terrível. A minha família sofreu comigo ali, porque eu fiquei reitor dentro de casa. Virou católico. Foi, cara. Foi. Sininho tocando, 6 horas da manhã. Não, e o pior de tudo, que eu deixei de viver algumas coisas naquele período de juventude. Né? Poderia ter... Os jovens vão embalados, essas coisas, nunca fui, caramba. As realidades próprias ali daquela idade, né? Era. Dos 23 aos 29 anos, eu fiquei... vivendo uma vida religiosa. Uma vida religiosa dedicada à educação, né? Eu dava aula no colégio, dava aula da 4ª série ao 3º ano do ensino médio. Caraca, eu só pegava... Direto, era ensino religioso. Aí depois na outra escola era filosofia, sociologia. Sim. Então, vivi assim, completamente. O senhor foi seminarista e salesiano no nível máximo por muito tempo. Máximo como podia. Eu exercia a minha salesianidade com a educação ali fora mais do que qualquer salesiano dentro. Bacana. Aí como é que foi o retorno? O retorno foi muito interessante. Olha só como que são as coisas de Deus. Nisso eu vejo a ação de Deus. Sim. Aí Sorocaba abriu concurso público para diretor de escola. Lá em São Paulo, para ser diretor, é concurso público, não é indicação de ninguém. Não sei se aqui é assim. Eu acho que mudou, que é assim agora. É concurso público. Assim, não, eu vou prestar concurso que eu quero ser diretor de escola agora. Né? Aí eu lembro que na época eram mais de 3.000 candidatos lá em Sorocaba. E era para 62 vagas, 63. Eu sei que eu fui 42º. Poxa, cara, dentro das vagas. Dentro das vagas, vou assumir uma escola, vai ser legal. Aí
o meu mestre de noviços, que foi o meu mestre de noviços, Padre Milton Santos, que eu fui noviço em 1995, em São Carlos, e ele depois, quando deixou de ser mestre de noviço, foi ser diretor do Colégio Salesiano lá em São Paulo, ficou bispo de Corumbá, né? O Papa fez ele bispo na época, João Paulo II fez ele bispo de Corumbá. Eu nem sabia que existia Corumbá. E para minha surpresa, um dia eu recebi uma ligação. Alô? Pois não, quem? Aqui é o bispo corintiano. O bispo corintiano, que ele era Dom Milton Santos. Padre Milton? O senhor não sabia que ele tinha não se tornado sabia, bispo? Não sabia, nem sabia que ele estava bispo. Ele estava bispo há 1 ano da Diocese de Corumbá. Aí ele, estou indo lhe buscar, está na hora de voltar para o seminário. O senhor nunca teve um padre assim mais, né, mais Era isso que eu ia dizer. flexível, não, Não, né? O pessoal já ia era assim. na rédea curta. A pedagogia de Deus com o senhor foi bem... 31 de janeiro de 2003, esse bispo, de Dom Bosco, esse bispo chegou lá na minha casa, lá em Sorocaba. Arruma as coisas. E me ajudou a arrumar a mala. E minha mãe atrás, sem saber, já estava acostumada comigo de novo dentro de casa. Minha mãe aí foi outro negócio. Outra negociação. Ela, mas você vai embora mesmo? Domilton, vamos? Primeiro eu fiquei surpreso. O bispo foi na minha casa. Era o meu mestre de noviço. Ficou bispo, foi me buscar. Primeiro o padre foi buscar ele. Foi. Agora o bispo. O bispo. Assim, não, é Deus mesmo. Padre, cuidado que Papa Francisco pode bater a porta aí. Não, aí não tem perigo não. Olha, arrumou a mala, arrumei minha mala, fui embora, perdi o concurso, não sei, deixei tudo. Deixou tudo. Aí saímos de Sorocaba 8 horas da manhã, eu lembro que o senhor já foi numa caminhonete e pegamos direto para Campo Grande, capital. Chegou lá e ele me deixou no seminário. Agora você vai fazer a teologia. Você vai fazer a teologia e qualquer coisa estou aqui. Era o único seminarista da diocese. Veja bem, Corumbá é uma região missionária, é uma região que não tinha nem clero diocesano, só tinha 2 padres diocesanos ele tinha. Não tinha seminarista, tinha nada. Eu fui o primeiro seminarista lá. Inaugurou lá. Inaugurei lá, me deixou aqui. 2003. Quando foi em junho de 2003, ele foi nomeado arcebispo de Cuiabá, que é outro estado do Mato Grosso. De repente, Domilton chega lá no seminário. Né? Tome de conta aí. Celebrou a missa para os seminaristas e depois me chamou. Quero conversar vim aqui porque eu preciso conversar com o meu único seminarista. Aí ele falou, vamos comigo para Cuiabá? Aí eu disse, não. Não vou lhe obedecer dessa vez. Dessa vez não vou não, Domilton. Chega desses bispos depois de me levar. Não, eu sou seminarista da diocese, não do bispo. Eu quero ficar nesse lugar. Acho que Deus me chamou para uma missão aqui nesse lugar difícil. Corumbá é um lugar difícil. Mas o senhor foi convicto assim com ele? Fui. Mas aí ele falou assim, olha, se você não se der bem com o próximo bispo, se alguma coisa acontecer, você me fala que você vai para Cuiabá comigo. Você pode deixar. E estou em Corumbá até hoje. Olha, né? Quantos anos? Vai 17 de padre, 17 de padre em Corumbá, mais 4 anos de teologia em Campo Grande, de Mato Grosso do Sul dá 21 anos. 21 anos. Se passaram, parece que foi ontem. E assim, Domilton foi essa grande bênção, esse grande canal. Estou em Corumbá até hoje. E foi assim que se deu o meu retorno. Né? Maravilha. Não sabia. Um roteiro incrível. Foi interessante. Foi. Por isso que é sinal de Deus. Eu não ia dizer não. Porque eu não estava procurando. Eu estava em casa, o bispo me liga e chega lá. Maravilha. Padre, vamos agora. E tem os sinais de Deus que são mais evidentes. Então, um bispo indo é porque. Meu amigo, um padre, depois um bispo. É por isso ainda que eu digo, é melhor você se preparar. Ainda mais um bispo salesiano. Exatamente. Eu tenho uma certeza muito grande. Dom Bosco nunca me deixou. Sim. Dom Bosco não tem dúvida, né? Agora, padre, queria pedir uma coisa aqui meio diferente pro senhor. Fale um pouco, antes da gente entrar em Carlos, que a gente vai entrar em Carlos com certeza, mas fale um pouco de Dom Bosco, porque o que eu vejo hoje, né, assim, na minha experiência de leigo, as pessoas conhecem muito pouco do movimento salesiano e, mais ainda, menos ainda do seu fundador ali, que Dom Bosco é uma história belíssima, riquíssima, que transbordou assim, deu o santo mais jovem da igreja, foi graças a Dom Bosco, né, graças ali, né, passou pela mão do Dom Bosco, né, São Domingos Sávio, né, então... Fale um pouco aí de Dom Bosco, quem era esse grande homem? Dom Bosco era um padre diocesano da diocese de Turim, lá na Itália, e um homem visionário por seu tempo. No momento em que a Itália passava por todos aqueles conflitos de reunificação, aquelas situações políticas conflitantes, surge aquele padre pobrezinho, chamado Pastorzinho dos Beck, lá de um vilarejozinho chamado Valdoco, lá em Turim, da diocese de Turim, e aquele menino que
que era camponês, queria ser padre. E era zombado até pelo seu irmão, que era filho, né, do outro casamento do pai. Mas ele não desistiu, né? Era chamado saltimbanco. Fazia mágica, fazia coisa, ganhava os trocadinhos. Foi trabalhar na casa de um, de outro. E conseguiu chegar, porque naquela época, mandar um filho para o seminário tinha que se pagar, era muito caro. E Dom Bosco conseguiu quem pagasse, um dote, foi garçom, fez tudo que você imaginava, porque queria ser padre. E Dom Bosco recebe essa grande inspiração do céu, olhando como padre, né? No primeiro momento ele foi padre de nobres, porque era muito comum uma família nobre ter um padre para ser o catequista, para formar. Pagava o salário do padre para isso. Era muito comum. Mas Dom Bosco não quis ficar restrito a isso, né? Dom Bosco transcendeu quando viu, né, os jovens, naquele momento que o mundo estava dando um boom para a industrialização, tantas com aqueles jovens nas ruas de Turim, abandonados, indo do campo sem trabalho, sem emprego, morrendo de fome. E Dom Bosco simplesmente criou um espaço que já chamava-se oratório, e aí ele começa a trazer essa molecada para dentro de casa, né? Teve uma época que chegou a ter 500 jovens morando com Dom Bosco. Dom Bosco inaugura a primeira de impressão de papel, de impressão, foi Dom Bosco, né? Então as escolas profissionalizantes na Itália se dão a partir de Dom Bosco, né? Ele que foi o visionário disso, que foi para o mundo. E ali no oratório era a sua vida. E levou a sua mãe, mamãe Margarida, foi ajudá-lo, porque ele não dava conta. E Dom Bosco ganhou um prestígio tão grande que todo mundo o ajudava. Os ricos, os nobres, não faltava dinheiro para Dom Bosco ajudar. Até o Papa Leão XIII, quando Dom Bosco já estava velho e idoso, ali foi que acabou com a saúde de Dom Bosco. O Papa Leão XIII o chamou, porque o Papa não estava conseguindo construir aquela basílica Sacro Cuore ali de Roma. E os chama Dom Bosco, ele constrói. Chamou Dom Bosco. E Dom Bosco morreu, mas entregando. Ele se consumiu por essa obra. Por essa obra que o Papa pediu para ele fazer, porque os amigos ajudavam Dom Bosco, né? Ele tinha muita credibilidade, né? E tem o contraponto, Dom Bosco foi muito perseguido, inclusive um dos padres lá da diocese dele, a quem ele tinha muita estima, ele foi ao Papa e o ajudou, indicou para ser bispo, para ser o bispo de Turim, pensando que esse bispo, ele como amigo iria ajudá-lo, foi o que mais o perseguiu e o suspendeu de ordem, né? Então a perseguição que Dom Bosco sofreu internamente, chamado Dom Gastaldi, né? que o perseguiu muito, foi tido como louco, foi tido como... Então foi um negócio complicado, né? Bem comum, né? Isso na vida bem dos comum, santos. que ele estava fazendo um exército de arruaceiros, que Dom Bosco queria se revoltar contra o pai. Olha, aí quando entra a questão política, né? E Dom Bosco se manteve firme, e a congregação salesiana nasceu para o mundo. Tanto é que a congregação salesiana é a primeira que usa títulos jurídicos que não são comuns, justamente por conta da perseguição, né? O provincial é chamado de inspetor, justamente, né? Ele teve a orientação de quem o perseguiu, né? Disfarçar. E quem o perseguiu no final, no leito de morte, que o chamou e pediu perdão e disse a ele, que foi os políticos, prefeito de Turim que mais perseguiu Dom Bosco. Funde uma associação com esses termos, que você não vai ser perseguido por nós, né? E assim ele criou, né, o inspetor, né, a inspetoria. Então os salesianos não usam as nomenclaturas religiosas comuns, né? Província, provincial, não usa isso não, porque Dom Bosco foi orientado justamente para não ser perseguido. E o mais interessante foi que quando Dom Bosco ficou padre, mamãe Margarida disse assim: meu filho, no dia que você ficar rico eu não entro na sua casa. E Dom Bosco viveu para os pobres, né? E a missão chega na América do Sul com o primeiro bispo salesiano na Patagônia, né? Aí a missão começa de um daqueles meninos do oratório que ficou padre e bispo. Aí juntou, né? Fundou a congregação salesiana, Sales, né? Em homenagem a São Francisco de Sales, né? Que é o patrono. Então, salesianos de Dom Bosco, sempre Dom Bosco. Mas era um padre diocesano, visionário, que trabalhou com a juventude. E é bom ressaltar que Dom Bosco não é padroeiro dos jovens, tá? Porque às vezes o pessoal, porque Dom Bosco não. O padroeiro dos jovens é São Luís Gonzaga.
Mas o mérito vai todo para Dom Bosco. Vai, ele é pai, ele é chamado pelos salesianos pai e mestre da juventude. Né? Mas quem quer saber de juventude na igreja se inspira em Dom Bosco. Porque ele foi um laboratório vivo. E de educação, né? Educação pedagógica. Sim. Né? Ali saíram Domingos Sávio, Miguel Rua, tantos Quantos santos saíram lá? Vixe, tem muitos santos salesianos. É muito. Rapaz, muito. A árvore, né? A gente conhece pelos frutos, né? Eu conheci Iturim em 2020, né? Para mim viver aqueles momentos completamente diferentes. Não tem mais jovem na Itália, né? Então, por você ver, todo o carisma ele vem para responder a um anseio, a um desafio, a um grito do tempo. Por isso que muitas congregações desaparecem. Por quê? Porque ela veio para dar uma resposta. Respondeu. Né? Como os franciscanos que já se dividiram em tantos e assim vão. Hoje nós temos o quê? O fenômeno das novas comunidades. Elas vieram responder a um momento muito delicado da igreja, com certas teologias aí. Né? Vai passar? Vai. Porque o Espírito Santo é dinâmico. Sem dúvida. Não é estático. Mas esse é Dom Bosco, viva Dom Bosco. Sem dúvida. E aí a gente deixa aqui esse estímulo, né? Para quem está assistindo a gente, conheça um pouco mais, né, Pedro, sobre Dom Bosco. Sobre a vida de Dom Bosco. Não só de Dom Bosco, dos santos. Dos santos como um todo. A gente está fazendo especificamente de Dom Bosco, né? Mas começa ali lendo um pouquinho, pesquisando. Tem 2 filmes maravilhosos de Dom Bosco. Diga aí, padre. Dom Bosco, o primeiro filme foi feito até pelo Ben Gazzara. Tá no YouTube? Eu acredito que esteja. É do Sistema Salesiano de Comunicação. E tem o segundo, que inclusive são 3 horas de filme, uma super produção. Chama-se simplesmente Dom Bosco, o filme. E quem é pai e quem é mãe, Dom Bosco é uma riqueza inesgotável ali, de pedagogia ali, para você lidar com os filhos ali, de forma absurdamente prática, né? Pedagogicamente ele criou o sistema preventivo. Exatamente, o sistema reativo. O sistema preventivo de Dom Bosco é muito utilizado no mundo. Cara, pra mim é até sem lógica. Você vai esperar o menino enfiar o dedo na tomada? Não, Dom Bosco dizia bala, bola e catequese. Ele tinha bala, bola e catequese. Então, primeiro, se eu quero conquistar, do ponto de vista da fé, se eu quero conquistar um jovem para Deus, primeiro eu vou sanar a carência que ele está. Se ele está com fome, eu vou dar comida. Não vou chegar falando de Deus para quem está com a barriga vazia. Ele quer primeiro matar a fome. Né? Então, Dom Bosco matava a fome, levava para o oratório, dava bola, espaço para brincar, depois senta aqui. Vocês conhecem Jesus? Aí começava. Né? Ou seja, carências sanadas, é mais fácil evangelizar. Certeza. Vamos lá para Carlos então, né, Pedro? Só que antes de entrar para Carlos, já aproveitando. Segunda vez, Marco, tu não deixa a gente entrar em Carlos. Não, é só para dar uma base, né? Antes, porque a gente já falou de Dom Bosco e tal. Eu vejo que as pessoas têm muita curiosidade e até uma certa dificuldade de entender como é esse universo de santificação, né, na igreja, né? Então, tem todo um processo. Eu queria que o senhor explicasse resumidamente, que não dá para explicar tudo do processo também, quem quiser vai atrás, né? Mas resumidamente o que é o processo e também um pouco das nomenclaturas dos santos, né? Bem-aventurados, aí, os graus que vai crescendo e tudo mais. Olha aí, cara, o Espírito Santo iluminou pra gente ver, ó, com a camisa muito parecida. Quando o Carlos... E eu ia fazer essa mesma pergunta, cara. Aí tá sintonia total aí, Matheus. Aí, ó. Tá vendo aí como é? Então vamos lá. Um processo para um candidato a ser santo se dá de uma forma bem pedagógica, em graus, né? São 4 graus. O primeiro sempre começa na diocese. Tá? Então no dia que você for candidato a santo, daqui uns anos... São Pedro Veras. Aí primeiro tem que acontecer os indícios disso tudo na sua diocese. É o bispo local da sua diocese que vai abrir esse processo. Sempre é o bispo, né? E ele monta ali uma pequena comissão, né, chamada de postulação diocesana, que vai fazer aí a investigação a partir de elementos que chegarem até ele, de que há a possibilidade de que você se torne santo futuramente. Que tipos de elementos? Vamos lá. Vamos a partir do Carlos. Pronto, né? Isso. Então, vamos ver. Um exemplo do Carlos morreu no dia 6. O Carlos morreu no dia 12 de outubro de 2006 e logo em seguida a fama de santidade do Carlos começa. A partir do quê? De testemunhos que as pessoas começaram a levar por escrito, jogaram na porta da casa dele. Dona Antônia do nada começou a colher carta, coisa, mas de onde está vindo isso? Coisa natural. Uma coisa que vai surgindo naturalmente. Né? Algumas coisas começaram a serem descobertas a partir... Mais à frente, Dona Antônia, quando abre o notebook do Carlos, que vê tudo que ele deixou, o legado dele estava ali,
Né? Testemunho das pessoas quando souberam que aquele jovem belo, bonito, que passava pelas ruas e entregava lanche para todo mundo, souberam que ele tinha morrido. Quando de repente os franciscanos começaram a falar, não, ele vinha todo mês aqui e trazia esse dinheiro da mesada dele. Né? Quando os mendigos da rua ali de Milão, quando a missa de corpo presente lotou, e Dom Antônio não sabia que o filho tinha tanto amigo que vinha até da periferia. Então, relatos que começaram a chegar por escrito de gente anônima também. Eu vi esses relatos. E Dona Antônia, vou levar para o bispo isso aqui, né? Vou levar para o bispo. Meu filho, estão dizendo que meu filho é santo, né? E ela leva para o bispo montou, na época era o cardeal Escola ainda, e ele pede para uma comissão dar uma averiguada naquilo ali, e se há indícios realmente, ou se não é fanatismo, ou se não é alguma coisa emocional. Qual é a cidade? Milão. E o bispo constatou, não, isso aqui tem indícios sim, vamos abrir o processo. Aí abre-se o processo. Passo 2, né? É o primeiro passo, é abrir, diante de tudo isso, abrir o processo. No que ele abre o processo, ele decreta servo de Deus, que é o primeiro degrau. Então, a partir de agora, a gente já pode pedir a intercessão dele. Assim que abre o processo, já decreta servo de Deus. Servo de Deus. Tá? Ele alcança o primeiro insígnia ali. Servo. Aí, a partir daí, já vai para a congregação pela causa dos santos. Certo. Aí já vai para o Vaticano. Aí o bispo manda para lá e é montada uma postulação no Vaticano. Então, é o Vaticano agora que assume. Tá? Pronto. Aí uma pergunta sobre essa parte das comissões, né? Que o Vaticano vai assumir. As comissões, elas são compostas por religiosos, leigos? Não. É tanto que o postulador da causa do Carlo é um amigo da família. Sim. Que trabalha lá no Vaticano, no Salvatore Romano. Dona Antônia aproveitou ele porque ele tinha feito uma tese em cima do Carlo Acutis de faculdade, né? Nesse período. E quando foi para o Vaticano, que demorou um pouco rápido, porque foi 13 anos todo o processo do Carlo, aí ela indicou, a mãe que indicou mesmo, Nicola Gori, né? E a congregação acolhe. Sim. É quem o bispo indica. Tá. Né? Por exemplo, a causa do padre Cício, é quem o bispo indicou. O bispo local indicou esse padre, um leigo, pode ser qualquer pessoa que vai... Não tem restrição. Não. Geralmente uma pessoa que conviveu, ou que já estuda aquele fato. Ou que já estuda ou que se interessa pela causa. Não necessariamente que Nicola agora nem conheceu. Nem conheceu. Né? E foi. Então, chegou na congregação pela causa dos santos, aí começa a parte do estudo do processo para ser decretado mais na frente bem-aventurado, que é venerável. Né? O segundo degrau é venerável. Essa é a parte mais demorada e mais delicada, é onde se vão estudar as virtudes heróicas. É aí que vai ver o que ele falou, o que ele escreveu, toda a questão moral, tudo. É uma investigação muito... Nessa fase entra muito em cena aqueles que a gente chamava, né, preconciliarmente, os advogados do diabo. Né? Então ali existem, né, advogados mesmo, pessoas da congregação que são pagas para achar alguma coisa que deponha contra. Né? É necessário. Né? Então esse povo vai trabalhar para achar alguma coisa que ele disse contra, alguma coisa que desabone a moral e etc, para atrapalhar o processo. Né? Então os advogados do diabo trabalham bem também. Sim. Né? Vão fazer dar errado. Esse é o papel dele. Vão fazer dar errado. Aí no final ele chega, não deu não. A gente se esforçou aqui, mas... olha quando foi a canonização de Dom Bosco, né? Que chegou para o Papa, né? Para a causa, para apresentar a canonização de Dom Bosco. Ali no último momento teve um advogado do diabo, né? Que a gente chama. Aí... Depois que apresentou tudo de Dom Bosco, etc., aí o Papa, algum dos cardeais, que era um conselho de cardeais, aí o que fez a parte, né, tem uma coisa contra esse padre, esse Dom Bosco ser santo. Ele não deve ser santo. Por quê? Porque quando que esse padre rezava, esse padre não rezava, estava sempre no meio do jovem, trabalhando para lá e para cá, e um dos elementos da santidade é a oração. Aí motivou toda a tese ali, em cima que Dom Bosco era um homem que não rezava, era um homem do ativismo. Aí o Papa falou, e quando que ele não rezava? Ou seja, a vida de Dom Bosco era uma oração. Se ele estava no trabalho com o jovem, ele estava rezando. Se ele estava ali, ele estava rezando. Está canonizado Dom Bosco. A pergunta deve ser o contrário, né? Quando ele rezava, era quando ele não rezava.
Sim. Porque a vida de Dom Bosco é uma oração. Sim. O próprio Papa. Né? Então, ali naquele período, vai se investigar tudo. Do Carlos foi muito fácil, porque 15 anos, todas as testemunhas oculares e vivas ali para testemunhar, né? Que são ouvidas. Pároco, diretor espiritual, todo esse povo que deu testemunho para o processo. E também o que ele deixou escrito, né? Tudo que ele produziu, todo o legado dele que ele deixou naquele notebook. Aliás, o notebook do Carlos foi feito uma varredura de FBI ali pelo Vaticano. Se tivessem achado ali que Carlos entrou no site pornográfico, o processo já teria parado ali mesmo. Né? E nada foi encontrado que desabonasse a pureza do Carlos. Né? Fechado esse ciclo, nesse meio tempo já pode acontecer o milagre, porque já se está pedindo a intercessão como servo de Deus, né? E justamente antes do Carlos ser decretado venerável, já estava em estudo paralelo a investigação do milagre que aconteceu em Campo Grande. Em Campo Grande? Foi, em Campo Grande, no meu estado. Fui eu que fui o portador do milagre, eu que participei das audiências no Vaticano para o milagre do Carlos. Eu que levei, a pedido do arcebispo, todo o processo do milagre que aconteceu em Campo Grande. Por 2 vezes eu que estive na congregação pela causa dos santos. E ali já estava acontecendo. Tanto é, o Carlos foi decretado venerável em 2018 e no ano seguinte já foi, em 2020 foi autorizada a beatificação. Né? Porque o milagre aconteceu em 2013. Só que enquanto está acontecendo isso, o senhor dá os depoimentos, mas o senhor não pode comentar nada também. Não, tudo é feito sob sigilo. Abre-se um tribunal. O tribunal foi aberto em Campo Grande. Aí a postulação abre, o Papa decreta a abertura do tribunal para a investigação do milagre no local onde aconteceu. Foi mas em Campo vem Grande. gente de fora investigar. Aí foi decretado um postulador local. O Nicola Gori não veio, mas o Vaticano decretou um vice-postulador, que foi o pároco da paróquia onde aconteceu o milagre. Entendi. Ele que foi o vice-postulador, né? E eu que fui o portador do milagre, né? Para as audiências no Vaticano. Fiquei o leve trás. Sim. Então, nesse meio tempo já estava acontecendo. Então, o Carlos foi decretado venerável em 2018 e 2 anos depois, o milagre foi reconhecido. Né? Quando o decreto venerável, já estava com o milagre encaminhado, né? Só faltava o reconhecimento. Quando foi reconhecido, já foi autorizada a beatificação, que foi em 2020. Que é o último grau. Não, é o 3º grau. Certo. Aí tá, decretou venerável, aí faltam 2 graus, o beato e o canonizado. Aí agora, pronto, essa parte fechada, que é a mais densa, agora só faltam 2 milagres. Né? Aí, como já estava acontecendo o estudo do milagre, do primeiro, aí já foi 2 graus seguidos. Sim. Você pode dizer qual foi o primeiro? Foi a cura do Mateus, uma criança lá em Campo Grande que tinha um problema congênito no pâncreas, né? Ele tinha um pâncreas defeituoso. Lógico, isso foi investigado depois. A questão é que ele tinha refluxo 24 horas. Tudo que comia, vomitava. Não ficava nada. Estava assim, tinha 3 anos de idade, estava esquelético. O menino não tinha sobrevida, ele não ia viver mais. Às vezes tinha que se alimentar por sonda, etc. E na missa do dia 12 de outubro, o padre estava com a relíquia do Carlos, fez uma missa votiva e abençoar com a relíquia do Carlos, e o avô pegou o menino e levou para pedir a intercessão do Carlos. 2 semanas depois, o menino não tinha mais nada. Aí foi relatado, manda-se para a postulação, aí faz os exames, faz os laudos médicos, que é o médico, só vai depois, primeira coisa que se vai é os laudos médicos. Aí foi constatado que até a bifurcação que tinha no pâncreas do Mateus, tinha um Y, sumiu, desapareceu, o pâncreas voltou ao normal. O antes e o depois, né? Mostra. Aí, peraí, mas isso não pode acontecer. Imagina você nascer sem braço e 20 anos depois teu braço nascer. Isso não existe. Se era um problema congênito, defeito congênito, ia morrer com aquilo. Aí a ciência diz que... A ciência se curva. Não, a ciência é objetiva, né? Então não, isso aqui não era para acontecer, e aconteceu. Uhum. Quem diz que é milagre é a igreja, a ciência só diz que não explica. Para ela, né? Acabou ali, né? Acabou ali. Aí a igreja precisa desse respaldo. Por quê? Que estavam... o pâncreas do menino era assim, ficou assim, e o refluxo acabou. Aí foram várias juntas médicas, né? Mas a junta médica oficial que vai dizer tudo é a junta médica da Congregação da Casa dos Santos, é a junta médica do Vaticano, diante de todos esses exames. É muito criterioso, né? Padre, isso tudo. Demorou 7 anos para isso. Demorou 7 anos o processo do milagre do Carlos. Aí, reconhecido isso, aí o Mateus hoje tem 13 anos, come até pedra. O senhor conhece? Conheço, come até pedra. Né? Então, não tem pai que nunca teve nada. Né?
Então a ciência se curvando, a igreja entende que foi milagre, foi a intercessão do Carlo. Aí depois de beato... Aí santo, canônico. Aí é mais rápido. Só falta esperar. É só esperar. Depende dele agora. Depende dele e de Deus. De Deus permitir. Aí já está chegando os milagres, já tem muita coisa. Chega todo dia. Que muita coisa é graça, não é milagre. Né? Tô com dor de cabeça, rezei pro Carlos, fui curado. Não, filho, toma analgésico. Tá? Não precisa do santo para passar dor de cabeça. O milagre é sempre algo extraordinário. Sim. Né? Como esse, um caso desse. Alguém que é quando a ciência se curva. Você tem 1 mês de vida, a ciência diz, você está com metástase completa, vai morrer daqui 1 mês. E você reza, pede a intenção, foi curado. É milagre. Por quê? Porque a ciência disse que não havia possibilidade de cura. Aí só falta um milagre. Já tem vários que estão chegando por lá. Inclusive, em dezembro eu tinha falado com Dona Antônia, mãe do cara, ela disse, padre, reza aí, que tem um aqui da Itália que eu acho que vai ser acolhido. Ainda nem... Certo. Mas aí, a partir da beatificação, a igreja, o povo de Deus já pode... Desde que é venerável, né? Desde que ele é venerável. Pode pedir intercessão oficialmente. Desde servo de Deus. Desde servo de Deus. Por exemplo, o Padre Cício abriu agora o processo dele. Ele é servo de Deus, já pode pedir a intercessão dele. E a imagem? A partir de que momento? A partir de beato. Pronto. Já pode até ter a igreja, já tem uma paróquia dedicada a ele no Brasil. Pronto. Então, a partir da beatificação. Como beato já pode. E o que é que só pode a partir da canonização? Não, a grande verdade é o seguinte, como beato, o culto, a veneração deveria ser só local, só em Assis. É que Carlo tornou-se o beato do mundo. Certo? Foi rápido, né? Foi. É só como santo, só como canonizado, que ele é inscrito no livro dos santos, é que ele pode, o culto é universal. Devoção popular universal. Porque ele rompeu a barreira aí. Rompeu essa barreira. Carlo é o beato do mundo. A que o senhor atribui isso? A idade, a forma como ele... A todo o contexto que aconteceu. Veja bem, o Carlo foi beatificado em 2020, no ano da pandemia. Eu lembro que naquele ano eu morei com a família, estava lá dentro de casa, vivendo tudo isso com eles. Chegou um momento que a beatificação do Carlo ia ser em abril, foi cancelada porque a Itália entrou em lockdown. Aí o que acontece? Dona Antônia, ainda fala, Dona Antônia, acho que a gente vai fazer virtualmente, vamos fazer virtualmente isso aí. O cardeal vem, 4 pessoas, e ela não queria, né? Ela queria gente na basílica, dando a mãe que queria, né? E foi do jeito que ela queria realmente, embora com todas as restrições, mas deu uma melhorada só para acontecer a beatificação dele lá na Itália. E nesse sentido, o Carlo transcendeu. Eu lembro que Dona Antônia deu entrevistas até para TVs árabes. Então veja bem, num momento em que o mundo todo estava conectado, estava todo mundo em casa e na internet. Estava todo mundo em casa e na internet. Foi o momento do santo da internet ser beatificado. Olha que coisa. E ele recebeu essa nomenclatura. Né? Santo da internet, né? Embora não é patrono ainda. Veja bem, um outro detalhe. O pessoal já fala, o Carlo é o santo da internet. Não é. Enquanto a igreja não disser, não é. Entendi. E quando que a igreja vai dizer que ele vai ser padroeiro de alguma coisa? Com a canonização. Entendi. No dia que ele for canonizado, a igreja vai dizer, ele vai ser padroeiro disso. E de fato, a internet era o meio que ele se utilizava mais para evangelizar? Não, na verdade, o Carlo não evangelizou pela internet. Isso é uma leitura que a gente faz. O Carlo produziu um grande conteúdo que serve para evangelização, porque ele só tinha o notebook dele conectado à internet. O Carlo não tinha redes sociais. Né? Mas é verdade que ele tinha um blog? Não, foi boa essa tua pergunta. Para você ver, né? As coisas são assim, às vezes as pessoas criam. Vamos lá. Carlo não tinha. Carlo é da época do Orkut, né? Sim. Quem não teve Orkut? Não, o Pedro pegou ainda. Pegou, né? Eu também. Olha, Carlo não tinha rede social nenhuma, nem celular, nem nada. O que ele tinha era o seu notebook, que ele, conectado à internet, começou a produzir, criar um site, porque ele manjava de tudo de informática. Carlo tinha lido livros de quem estava, eu vi lá na biblioteca dele, livros assim, de quem estava fazendo doutorado em computação. E ele estava montando, a partir de uma pesquisa que ele estava fazendo sobre os milagres eucarísticos existentes no mundo. O Carlo achou quase 200 milagres eucarísticos existentes no mundo. Só ali, pesquisando. Alguns ele foi em loco conhecer, porque ele viajava, a mãe levava e ele ia. E ele produziu também a Mostra Mariana, que foi a pesquisa sobre todos os títulos de Nossa Senhora. Né? Os seus 2 grandes amores. Mas isso tudo estava guardado no computador dele, não estava online para todo mundo ver.
Né? Isso é a leitura que a gente faz. Carlos era cyberapóstolo, Carlos era influencer. Não, o Carlos não trabalhou com nada disso. Né? Hoje, talvez, com o Instagram e tantas outras coisas, ele fosse utilizar. Né? Mas ele nem celular tinha. Entendi. Né? Mas, assim, em síntese era isso. Ele estava produzindo um conteúdo a partir dos seus grandes amores, Nossa Senhora, os valores da igreja. Carlos, com 7 anos de idade, já tinha lido todo o catecismo, né? Assim como vocês já leram. Todo o catecismo da Igreja Católica, né? Com 7 anos de idade. Ele recebeu uma formação católica, né? A família católica. Veja bem, a família era católica, não praticante. Era assim como a minha. Sim. Mas aí partiu dele mesmo. Brotou dele essa paixão, esse amor pela igreja, pela palavra de Deus. Veja bem, em 1991 Carlos nasceu, né? 92, 93, Carlos vai estudar na escola das Irmãs Marcelinas ali. Ele teve toda uma base naquele colégio religioso que estava começando. Veja bem, as escolas religiosas começam a transição justamente ali. De 95, do ano 2000 para cá, é que começa o caos. Né? Mas ali ainda tinha valores, ainda tinha missa diária. A escola católica podia ser confessional, não era influenciada pelo sistema que dizia você não pode rezar. Isso. Exato. Tem que tirar os objetos. Não, imagina. Então, mas ele já trazia a tendência. O extraordinário já estava nele. Ele gostava das coisas de Deus. Né? E com 7 anos fez primeira comunhão. Então, por si só. Então, ele foi convertendo a família. O Carlos fez milagre em casa primeiro. Isso é muito claro. Eu que vivi ali 1 ano com ele sei disso. Carlos converteu primeiro a sua família. Então cai por terra aquela história que santo de casa não obra milagre. Exatamente. Cai por terra mesmo. Santo de casa faz milagre, sim. O Carlos está aí para provar, né? Está para provar isso. Porque transformou primeiro sua família e os que estavam em volta de si. E o contato que o senhor teve com a família? Foi a partir desse milagre lá em Campo Grande? Não. O milagre já estava dentro de casa, da casa dele. Eu conheci Dona Antônia em 2013. Está fazendo 11 anos que eu conheço a família do Carlos. Eu estava indo a Assis. Eu tinha achado, a gente tinha um encartezinho do Carlos e tinha atrás o telefone, estava servo de Deus. O senhor foi sem nenhuma intenção? Sem nenhuma intenção. Nós ligamos. Estava peregrinando? Isso, só queríamos conhecer e ir lá no cemitério onde ele estava sepultado. Tá. Aí nós ligamos naquele telefone que atendeu foi a mãe dele. Aí eram 2 padres, eu e um outro padre amigo. Ela, não, vou recebê-los, porque ela estava lá na estação, Dona Antônia levou para casa dela. A alegria dela de ter 2 padres na casa dela. Pronto, daí nasceu uma grande amizade. Aí todos os anos, religiosamente, eu estava lá. Ao ponto que ela chegou um momento que ela... aí já estava construindo o Memorial Carlos Acutis, lá em Assis, está construindo. A associação com o Padre Fábio, venha para cá, porque quando foi exumado o corpo do Carlos, vai lá para o santuário, aí você vai para lá para atender confissões, atender os peregrinos. Ela queria um padre brasileiro. Né? E a gente teve uma empatia muito grande. Dona Antônia e eu tivemos uma empatia muito grande. Agora, só uma dúvida. Quando o senhor teve esse contato com ela... aquele primeiro milagre já era de conhecimento da família? No ano seguinte. Então, o senhor teve esse contato antes mesmo? Antes mesmo do milagre. Então foi uma providência. Foi. O senhor ter essa amizade e depois veio... E interessante, que quem era para ter feito isso tudo era o pároco da paróquia onde aconteceu o milagre, porque eu estou a 500 quilômetros de Campo Grande. E de repente fui eu escolhido pelo arcebispo de outra diocese, eu que fui. Mas levaram em consideração essa amizade que o senhor estava nutrindo? Sim, também. Mas eu sempre fiquei nos bastidores, nunca quis. Foi morando lá com Dona Antônia que ela me empurrou para esse negócio de redes sociais, essas coisas. Foi ela. Ela foi a culpada. É a culpada. Foi a culpada. Não, Padre Fábio, tem que ser você. Muito legal essa história, viu? E muito dedo de Deus, né? Como é que o senhor consegue passar um pouquinho pra gente aqui como é uma mãe de um santo? Pois é. A felicidade. Essa era a curiosidade de muita gente. Vivo? Sim, o André. Os pais, né? Vamos entrevistar ela, vamos para Itália. Muito. Ela, com certeza. Você marcar lá em Assis com ela atende todo mundo. Dona Antônia é muito generosa. O pai do Carlos, eu chamo que ele é monge. Né? Veja bem, eu fui para um trabalho e aconteceu um outro. Porque eu fui para ajudá-los na associação, fiquei morando na casa deles. Né? Inclusive meu quarto era do lado do quarto do Carlos, deitava na cama do Carlos todo dia. Caraca. E aconteceu a pandemia, o inesperado. Então assim, eu vivi todo aquele momento inicial dessa pandemia no planeta, porque a Itália foi o primeiro país do mundo a enfrentar tudo isso. Eu cheguei a pensar assim, não, eu vim morrer aqui. Também. Poxa, e chegava pra gente de notícia que estava dizimando tudo lá, né? Bando de italianos, os italianos morrendo, os idosos morrendo, era um negócio terrível, e agora aí mudou tudo. Aí ficamos fechados. E ficou trancado lá? Ficamos. Não podia sair? Eu, Dona Antônia, o pai do Carlos, 2 irmãozinhos, a avó, a tia, mais 3 funcionários da casa, ficamos ali, porque ali o negócio foi rígido, você não podia sair mesmo de dentro de casa. E o que nos sustentou foi a Eucaristia. Olha que interessante. A gente estava na mesa,
comendo, né? Dona Antônia, a senhora já parou para pensar, o mundo todo ficou sem missa, o planeta ficou sem missa, mas a família do Carlos não ficou nem um dia. Parece que ele sabia que ia acontecer, mandou um padre lá do Pantanal, colocou... Vamos tirar esse cabinho aqui. Colocou dentro da casa dele para dar Eucaristia para a família, foi o que nos sustentou naquele momento. Então assim, foi Carlos. Aí as pessoas curiosas para saber como que é conviver, porque para mim, como eu já convivo com eles há 10 anos, para mim é natural. Sim. Mas o pessoal, como que é aquela curiosidade? Eu comecei a fazer as lives meia-noite lá, era um negócio aí, rezava o texto, fiz live com o planeta inteiro de lá, na casa do Carlos. Aí, nesse sentido, Dona Antônia dizia sempre, né? Inclusive quando eu vim embora, ela, ela disse, nunca vou dizer, tu sei proteto de Carlos. Eu vá bem, né, Dona Antônia? Você é protegido do Carlos. Porque, Dona Antônia, ia ter outro lockdown no final de 2020. Aí era agora de eu voltar ou não. Então, eu acho que eu fui fazer um noviciado para esse trabalho que eu estou fazendo. Sim. Dona Antônia queria um padre no Brasil para isso, né? Mas poderia ser outro padre. Por que eu, né? E, como eu estava falando, a gente foi para um trabalho. Eu comecei a atender confissões em fevereiro de 2020, estava lá atendendo. A pandemia já estava estourando na China, aquele negócio todo. Atendia confissões, estava lá no santuário, onde está o corpo do Carlos. Aí 11 de março fechou tudo. Aí mudou tudo, né? E foi a oração, a Eucaristia que nos sustentou ali dentro de casa. Aí o que eu ia falar, né? Aí lá eu montei a paróquia Acutis, né? Eu chegava mais cedo na capelinha, dentro de casa tem capela. Aí depois chegava o pai do Carlos, ficava ali, depois chegava as crianças. Improvisou um altarzinho ali? Então. Não, tem a capela na casa deles. Tem uma capela. Eu falei que assim, eu vou instituir a paróquia. Falei, olha, vamos lá. Aí o Michele, irmãozinho do Carlos, na época tinha 10 anos. O acólito. Coroinha. Isso, fez o coroinha e a Francesca foi a leitora. Falei, ó, nós a partir de hoje nós vamos ter aqui a paróquia Acutis. Eu sou o pároco, o pai do Carlos... André, você vai ser o vice-pároco. Nomeou todo mundo. Nomeou. Aí, Dona Antônia, a senhora vai ser a vescova, vai ser a bispa. Os funcionários são os fiéis que vêm todo dia. Então, assim, a gente foi criando coisas ali para sobreviver naqueles momentos ali de pandemia. E a expressão Foi Carlo, que é o título do livro, exato, surgiu a partir desse... Exatamente, foi dessa conversa, viu, Antônio? Foi Carlo. Em italiano é Carlo. Foi Carlo. Ficou, porque o pessoal ficou curioso para querer saber o que tinha acontecido lá, e no livro eu narro, né? Eu falo de cada um, do perfil de cada um dos membros da família, da pandemia, viver em Assis, né? Que ali, meu Deus, né? Assis, você já foi lá? Não, ainda não. Vamos, se Deus quiser, em setembro. Então vá. Depois que você chegar em Assis, você vai entender muita coisa. Assis é mística, né? Você respira a espiritualidade. Depois que eu fui a Assis a primeira vez, nunca mais deixei de ir. Esse ano vai ser a 18ª vez que eu vou à Itália. Olha, né? Sempre Assis. Assis você entra ali, você sente São Francisco, você sente... Não sei. Até porque a cidade é medieval, te reporta no tempo. Sim. Você sai dessa loucura do pós-moderno. Mergulha ali. E volta no tempo. Aí você sente que a santidade tinha um outro cheiro. Sim. Padre, e o seu livro? Onde é que está à venda? Nas principais livrarias? Sim, então, veja bem. Nós temos o site devotosdecarloacutisbrasil.org, que vamos deixar aqui na descrição, quem quiser. www.devotosdecarloacutisbrasil.org. Aí a gente manda direto, autografado, quando pede pelo nosso site. Algumas livrarias eu sei que tem, mas é pela editora Quadrante. Certo. Quem quer também entra direto no site da Quadrante. E eles enviam. É que como eu estou de férias aqui, eu não trouxe nada. Sim, tranquilo. Show. Mas vamos deixar tudo aqui na descrição. Padre, que maravilha, viu? Muito bom conhecer essa história. E aí hoje o senhor difunde essa devoção a Carlo. É Carlo, né? Carlo, sem o S, isso. Carlo Acutis. Isso. E o senhor tem recebido muitos convites pelo Brasil para pregar? Brasil e fora. E fora. Então, assim, foram 3 anos, tá com 3 anos que eu voltei de lá, então foram 3 anos assim intenso. Além disso, quando eu voltei, o bispo me deu a maior paróquia da diocese, eu sou pároco. Sou o chanceler da Cúria também. E já renunciei, não aceitou. Vou renunciar agora de novo. Estamos sem bispo, né? Nosso bispo foi transferido, Dom João. Existe um perigo aí, né? Não, meu filho. Papa Francisco, ó. Não, rapaz do céu. Arruma as coisas. Não. Olha, só faltava um negócio desse na minha vida. Ora, atenção. Não. O dedo de Carlo Acutis aí.
Pra levar pro bispado. Não. Ficou preocupado agora aí. Não. Sabe que tem coisas que na vida a gente tem certeza? Essa é uma que eu tenho, que eu nunca tive esse desejo. Não, Deus capacita, tá bom, né? Padre. Deus capacita os escolhidos, né? Não, meu filho. Padre, se o senhor me permite uma curiosidade. O cabelo. Se inspira em quem? O senhor é fã de quem? Não, meu filho, eu sou original, não sou fotocópia. É meu mesmo. Mas desde jovem o senhor gosta de cuidar do cabelo? É que meu cabelo é muito fino, né? Então se eu deixar cair a franja, eu ponho um gelzinho aqui pra ele ficar armado 24 horas. Né? Lá na pandemia eu deixei crescer, que não tinha como sair pra cortar cabelo, todo mundo ficou. Eu gostei, fiquei um tempão. Cabelo deixa crescer, ainda cresce ainda. Nos 50 anos ainda cresce cabelo, que bom, agora tá com os grisalhos. Eu tenho essa dificuldade. Não, esse é meu estilo mesmo, assim. É próprio. Não tem inspiração de ninguém, não. Isso é bom. A pergunta do Neto aí foi super pertinente. Olhando. Pois é, né? Eu sei. Aliás, se eu cortar, o senhor manda um pouquinho pra mim. Um com tantos, outros com tão pouco. Que mundo injusto, né? É isso aí. Onde como é? Abundou o pecado, né? Superabundou a graça. Meu Deus, Quem sabe um dia eu faço um transplantezinho, uma coisa. De repente são as águas pantaneiras. Pois é, eu tenho que pegar essa água lá do senhor. Vai lá no Pantanal. Maravilhoso Pantanal. Padre, que maravilha lhe conhecer, conversar aqui, esse bate-papo, viu? Atos Podcast sempre de portas já acabou? Abertas. Pois é, queríamos continuar aqui, vamos fazer a parte 2 lá. A parte 2 lá no Pantanal. Você já pensou numa chalana? Aí, saboreando o rabinho de jacaré, que delícia. Caraca. Quem sabe em Assis, né? Meu filho, Assis é mística, viu? Eu vou agora em julho eu tô indo. Vamos organizar pra gente ir, a gente entrevista o Padre Fábio e a mãe do Carlos. E a Dona Antônia, ia ser uma comédia. A Dona Antônia é ótima. E seu domínio italiano, né? Sim, graças a Deus. Faz a tradução, faz a tradução e ela arranha também um português, a gente dá risada, né? Ela mistura o português com o espanhol. Show de Padre, bola, obrigado. De nada. Eu queria pedir pro senhor dar a bênção pra gente do Atos e também pros nossos seguidores, quem tá acompanhando. Muito bem. Que essa bênção se estenda a todos que estiveram aqui conosco, né? E de modo especial os nossos jovens que precisam de tantas referências, né? E como o Carlos dizia, nonio madio, né? Não eu, mas Deus. Procuremos também, aliás, tem uma das coisas, como mensagem final, eu diria o seguinte: o Carlos, quando fez a primeira comunhão, aos 7 anos de idade, que ele comungou, disse que nunca mais ia deixar a comunhão e adoração, ele disse que o meu projeto de vida é estar sempre com Jesus. Né? Se nós perguntarmos aos nossos jovens, ou mesmo a tantos adultos, qual é o seu projeto de vida, ninguém vai... quero ser médico, advogado, engenheiro. Mas isso não é projeto de vida, isso é projeto profissional, que tem que estar inserido dentro de um projeto maior, que é o projeto da vida, que engloba tudo. E o Carlos, aos 7 anos de vida, já tinha um projeto de vida. E o dele era estar sempre com Jesus. E isso não o impedia de ser e de fazer as coisas que existem no mundo. As realidades. Depende de para onde, como eu ressignifico e qual é o critério que eu faço as coisas no mundo. E o dele era, porque a sua meta era o infinito. Então, o seu critério era Deus. Então, eu diria aos jovens e a todos que revejam seus projetos de vida e incluam Jesus nele. Né? Incluam Jesus no seu projeto de vida. E que essa bênção se estenda a todos por intercessão do Carlos, né? E que possamos ter mais jovens e tantas outras pessoas santas, ou que queiram abraçar esse caminho de santidade. Não precisa chegar nos altares, não. Basta ser aquele cristão que busca no dia a dia se configurar com Cristo. Amém. E o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão do Beato Carlos Acutis, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, Padre. De nada. Vamos deixar aqui a sua rede social, @Padre Fábio. Vieira. É Padre... Fábio Vieira, tudo junto. Sem ser abreviado, né? Sem ser abreviado. Padre Fábio Vieira. Gente, deixa o like aí, vale demais, não é não, Pedro? Vale demais, compartilha aí. Compartilha com todo mundo precisa conhecer aqui o Padre Fábio Vieira e tudo que ele trouxe aqui pra gente, tá bom? Fantástico, gente. Então compartilha aí. Todos os grupos do WhatsApp, todo mundo que você conhece, tá bom? Ajuda o Atos a evangelizar e levar essa mensagem que o Padre Vieira, com tanta gentileza, trouxe aqui pra gente, tá bom? Até o próximo episódio, não é isso, Pedro? Exatamente. Tamo junto, pessoal.